O primeiro ponto. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O número 1, os bastidores do poder. Queridos, ambientes de poder normalmente se revelam sentimentos facciosos. É da natureza do ser humano despertar interesse pelo poder e, entre outras coisas, as discórdias, intrigas, sentimentos perversos, ressentimentos. Tudo isso faz parte da natureza humana e a Bíblia mostra que isso são sentimentos malignos. Está na natureza humana. Em Tiago capítulo 3, versículos 13 e 14, nos diz o apóstolo: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Trato aqui também pode ser o comportamento humano. O comportamento que é despertado, mostrado na nossa natureza, como mostra Tiago, diz assim: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Note, sentimento faccioso no vosso coração. Assim, nós vimos que a natureza humana é inclinada para estas coisas. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, o apóstolo diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nos dias de Assuero, Mardoqueu descobriu um plano para assassinar o rei. 2 de seus guardas, Bigtan e Teles, planejavam assassiná-lo. Mardoqueu então mostra para Esther o melhor. Diz para Esther avisar ao rei. Está em Esther capítulo 2, o versículo 22, que está na leitura bíblica em classe, diz: e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. O número 2, a investigação. A atitude de Esther nessa situação se mostrou não apenas eticamente correta, mas também de forma muito prudente. Houve uma investigação e o rei mandou apurar toda a informação. O rei, mesmo ouvindo a rainha, nos afirma o comentarista, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Neste ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. E este capítulo 2, versículo 23, está na leitura bíblica, nos diz o seguinte: inquiriu-se o negócio e se descobriu. Note, toda a informação foi checada, ou melhor, foi apurada pelo rei, e descobriu-se o negócio que era verdadeiro. E o rei mandou enforcar os 2 guardas que estavam planejando matá-lo. Ainda nos diz a continuidade do versículo 23. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Número 3. O registro dos fatos. O livro das crônicas, queridos, era um costume da antiguidade se registrar as coisas do cotidiano em crônicas. Crônicas nada mais é do que uma narrativa histórica longa, onde se registrava fatos do cotidiano. Uma Esther lá no capítulo 6, versículo 1, que está a indicação do livro das crônicas que o rei mandou buscar quando ele perdeu o sono. Vemos aqui também que, além, ou melhor, embora não exista registros na nossa sociedade a respeito do que nós fazemos para Deus, tudo está registrado em sua memória. De forma que nós devemos fazer a vontade de Deus, porque todas as coisas estão registradas diante dele, e nós devemos obedecer a Deus fazendo a sua vontade, independente de registros humanos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o 13, nos diz: porque toda a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele.
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele por quem temos de tratar. Note, tudo está patente aos olhos do Senhor. Ele tem o registro de todas as coisas e vamos prestar contas diante dele. Assim, Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei, ao descobrir uma conspiração contra a coroa. O segundo ponto, Amã é exaltado pelo rei. O número 1, um novo personagem. No capítulo 3 do livro de Esther aparece Amã, um novo personagem na história. No versículo 1, nos afirma o texto dizendo: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Note as informações que o texto nos traz, dizendo que Assuero exaltou, elevou Amã acima de todos os seus príncipes, e Amã era filho de Amedata Agagita. O comentarista nos traz a informação dizendo que, afirmando, citando Flávio Joséfo, dizendo que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, aparece Agag, este personagem que é descrito como o rei dos amalequitas. E Amã era descendente deste povo. Nós vemos aqui, queridos, que Amã fazia parte de um dos descendentes, ou melhor, fazia parte como descendente de um povo historicamente inimigo de Israel. O número 2, um herói aparentemente esquecido. O livro de Esther não informa o motivo pelo qual Amã foi exaltado pelo rei, bem como a situação de Mardoqueu, apesar dele ter denunciado a conspiração contra o rei, ficou aparentemente esquecido. Nesta situação, o comentarista nos informa que é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Note que o Salmo 73, escrito por Asaf, ele informa que quase os seus pés se desviaram por ver a prosperidade dos ímpios. Nós tiramos uma lição para nós, uma aplicação para a nossa vida. Embora aparentemente esquecidos ou alguma injustiça possa nos haver acometido, nós devemos aguardar no Senhor, porque no momento certo Ele vai agir. E Deus é um juiz justo. Da mesma forma que Mardoqueu ficou aparentemente esquecido, possa ser alguma situação em nossa vida que possamos esperar o momento certo com sabedoria e prudência, porque Deus vai agir. O número 3, evitando frustrações. Queridos, quando nós nutrimos altas expectativas, nós estamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu, apesar dele ter presenciado, descoberto a trama contra o rei Assuero, uma conspiração, ele precisou levar o caso através da rainha Esther, levando a informação para ela. Ele permaneceu servo do rei, na mesma posição, mesmo depois de ter revelado esta conspiração contra o rei. Nos diz o comentarista que Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esther levasse a informação. Conforme Esther capítulo 2, versículo 22, nós devemos, como crentes em Jesus, como servos de Deus, servir ao Senhor na nossa esfera de atribuição, dentro da nossa vida, no nosso trabalho, tudo quanto fazemos para Deus, devemos fazer de todo o coração. Na nossa profissão, por exemplo, nós devemos servir como se estivéssemos servindo a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e o 24, o apóstolo São Paulo diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo de que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Note, tudo quanto nós fazemos em nossa vida, devemos fazer como para o Senhor, fazer bem feito de todo o coração. Porque nós sabemos que temos um Senhor e Ele observa todas as coisas. Note que Mardoqueu permaneceu servo do rei, servindo ao rei
no seu lugar. Da mesma forma, nós devemos servir ao Senhor no nosso lugar, aonde nós estivermos. Desta forma, enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. O número 1, reverenciado por todos. Assuero deu ordem para que todos se curvassem e reverenciassem Amã. Mas Mardoqueu não se curvava. No capítulo 3, versículo 2 do livro de Esté, está na leitura bíblica, nos diz o texto: E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Queridos, nós vemos aqui que talvez esta forma de reverência a Amã conflitasse com atos religiosos do povo judeu, que Mardoqueu respeitava, se inclinava apenas diante de Deus. A despeito de algumas opiniões citadas pelo nosso comentarista, nos diz aqui um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era merecida ou conflitava com atos religiosos. Conforme também Daniel capítulo 3, versículo do 1 ao 12, os 3 amigos de Daniel que não se curvavam também. O número 2, a condição de judeu. O texto bíblico nos informa realmente uma motivação religiosa para a atitude de Mardoqueu de não se curvar. No capítulo 3, versículo 4 do livro de Esté, nos afirma o seguinte: E sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Porque ele lhes tinha declarado, ou melhor, ele lhes tinha declarado que era judeu. Note a última informação, queridos, aqui, que Mardoqueu declarou que era judeu. O judaísmo tanto é uma comunidade étnica como religiosa, e talvez fosse um motivo religioso mais provável que o texto aponta o motivo pelo qual Mardoqueu não se curvava perante Amã.